O ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Gelli, foi convocado para depor na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. E o que ele revelou é simplesmente explosivo. Ele entregou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e desmentiu completamente o ministro Carlos Fávaro. Mas as revelações não param por aí. O deputado Marcel Van Hatten, Zucco e Pedro Lupion detonaram as ações do governo, que estão envoltas em suspeitas. E o deputado Pedro Lupion fez conexões surpreendentes, revelando uma verdadeira teia de intrigas e ligações obscuras entre agentes do PT e a corrupção. Uma verdadeira Babilônia, como disse o deputado Marcel Van Hatten. É de deixar qualquer um de queixo caído. Veja o vídeo. E reafirmo de forma categórica que a decisão foi tomada em âmbito da Casa Civil, porque era lá que estava se discutindo a questão da enchente. Então, ela foi uma decisão discutida colegiado, a equipe técnica liderada pela Casa Civil, com a presença do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, da SAGE, Ministério da Agricultura, MDA e a CONAP. Foi uma decisão no âmbito da Casa Civil, porque era lá que estava, então, o comitê de crise criado em função das enchentes no Rio Grande do Sul. E quando eu falei que eu saí chateado do governo, saí mesmo. Eu não saí a pedido, eu não devia, eu não devo. Poderia ter me afastado tranquilamente para se esclarecer todos os pontos, item por item, poderia ter me afastado. Não seria justo, e falei isso para membros do PT, inclusive parlamentares do Partido dos Trabalhadores, como Marcão e outros parlamentares, que não seria justo eu, então, simplesmente sair e isso ficar disque pelo disque. Não seria justo para mim, não seria justo para a sociedade, não seria correto. Porque não, no nosso entendimento não houve má-fé. Houve, falo de novo, um equívoco político na condução desse leilão, na questão de cuidar da inflação, do preço do arroz. Que esse governo tem corrupção em cada um dos seus ministérios, está muito claro. Em cada departamento, a corrupção voltou e de uma forma desabrida. Quem sabe Vossa Excelência pode aqui, com sua presença nessa comissão hoje, com outros depoimentos, trazer a lume muitas coisas que até hoje, até o momento, inclusive, estão mais na entrelinha das suas declarações do que na fala aberta. E eu vou trazer algumas entrelinhas que eu percebi na sua fala para que o senhor possa esclarecer ou dizer que eu estou enganado. Mas eu queria começar lamentando que esse dinheiro para a compra do arroz, mais de 7 bilhões de reais, foi colocado no contexto de uma medida provisória para linkar a calamidade do seu estado do Rio Grande do Sul, porque Vossa Excelência é gaúcho, para retirar fora da meta fiscal 7 bilhões, quando o estado do Rio Grande do Sul não teve nenhum bilhão até agora para socorrer de fato, por exemplo, os nossos empreendedores. As pessoas não têm casa ainda, estão com dificuldade de tirar os R$5.100, volta a chover, e o governo federal tirou 7 bilhões da meta para comprar um arroz que nós não precisávamos e que a Vossa Excelência disse aqui, realmente era desnecessário para a questão da safra do arroz no Rio Grande do Sul ou no Brasil. Por isso, eu quero começar perguntando se o senhor estava certo. O senhor não considera que foi utilizado nesse momento como bode expiatório do governo? E não acha que talvez esteja pagando um preço muito alto, que envolve inclusive a sua honra, por eventual erro de outras pessoas? Eu pergunto porque é isso que transparece em todas as entrevistas. Se o senhor não tem nada a ver com eventuais decisões equivocadas e até mesmo suspeitas de irregularidades com o leilão realizado depois, será que não está pagando um preço muito caro pela sua participação no governo e sua saída dessa forma? Aliás, pergunto dessa forma porque também gostaria de saber de quem afinal foi a decisão da sua demissão. Porque disseram que foi o senhor que pediu. Mas as entrevistas o senhor tem dito que não foi decisão sua. Se não foi, por que então o senhor foi demitido? Foi o ministro Fávaro que pediu a sua demissão? Foi Rui Costa, ministro da Casa Civil? Então é importante que isso fique claro, sem meias palavras, para que a gente entenda o que exatamente aconteceu. O senhor também relatou à imprensa que o processo de compra do arroz teria sido conduzido de forma equivocada, aspas suas, em momentos de egos aguçados. Eu queria que fosse bem claro, assim, de quem eram os egos que estavam aguçados
nessa decisão? Podia ser mais específico sobre de que forma o governo se equivocou por disputa, talvez, de vaidade? Eu quero também saber de quem foi a ideia de colocar o logotipo do governo no saco de arroz. Porque em ano eleitoral, ainda por cima, isso me parece configurar claramente um privilégio para o partido do governo e seus aliados no momento da venda de um arroz subsidiado para a população que está pagando por esse arroz. Aliás, pagando também com o dinheiro dos gaúchos, é importante dizer, dinheiro que não chega, dinheiro que só vai, repito, Vossa Excelência é gaúcho, sabe muito bem como as coisas funcionam aqui em Brasília. Nós mandamos mais de 40 bilhões de reais a mais do que recebemos de volta e hoje, embaixo d'água, o Estado não recebe do governo federal o auxílio que deveria. Pelo contrário, está sendo ainda mais machucado. Eu queria também entender, ministro Geller, ex-deputado, também ex-ministro, por que a decisão, o senhor disse, foi do ministro Fávaro, no fim, e da Casa Civil? O MDA não é o responsável pela Conab? Onde está o deputado Paulo Teixeira nessa história? Eu, inclusive, já afirmo aqui que pedi ao deputado Coronel Meira, também ao deputado Coronel Zuc, quem mais queira, assinar a convocação do ministro Paulo Teixeira, porque agora poucos têm falado nele, e convite para Edgar Preto, presidente da Conab, de quem pouco se ouve, ligado historicamente ao MST. E aproveito para perguntar, havia alguma preocupação dos produtores de arroz do MST em relação a essa importação? Porque nos bastidores ouvi que até o povo do MST não gostou, porque também produz arroz. Aliás, supostamente aqui os defensores do MST, deputado Lupion, não eram capazes de produzir, o movimento não era capaz, o movimento que é marginal, não social, produzir para o país todo comer. Agora tem que ter concorrência de arroz importado. Aliás, arroz importado de onde? Neri, eu queria saber, o senhor sabe de onde viria esse arroz? O senhor tem ideia? Porque eu queria ler aqui, tem uma matéria, inclusive, que saiu pouquinho antes do dia 1º e 2 de maio, quando começou a tragédia lá no Rio Grande do Sul, dizendo que o Lula falou que o governo é uma vacilada por não ter importado arroz mais barato da Venezuela. O Lula falou isso, dia 26 de abril, Pedro Henrique Gomes faz matéria para o G1. Para partir para a parte realmente mais difícil de compreender, que é a parte do leilão com empresas altamente suspeitas pela pouca experiência. O leilão foi realizado pela Bolsa de Mercadorias do Mato Grosso, BMT, que é presidido pelo senhor Robson Luiz Almeida de França. Vossa Excelência mesmo disse, foi seu advogado, ex-assessor e sócio do seu filho Marcelo Geller, certo? O senhor mesmo disse isso. E as empresas que arremataram parte expressiva dos lotes de elevado valor, as empresas, no caso do arroz ou do arrozão, foram assessoradas pela corretora Foco, corretora de grãos, também representada pelo senhor Robson Luiz Almeida de França. Só em arroz é mais de 7 bilhões. O percentual que a corretagem normalmente leva é de 0,5% e da bolsa, aliás, é de 1% e da bolsa 0,5%. Soma 1,5%, se o Robson assessorasse todos, daria mais de 100 milhões de reais para os 7 bilhões inteiros, só de corretagem pelos valores de mercado. É uma Babilônia. Não foi tudo o que ele fez, mas ele atendeu muitos. E depois a gente vê que o mesmo aconteceu em leilões do milho, Nery Geller. Não é só no arroz, não. E por isso estamos entrando no Ministério Público Federal para questionar os leilões do milho também. Minha posição não foi de pedir demissão, porque não era justo. Eu fui então para o Ministério da Agricultura, esperei, anunciei que eu estaria ali para conversar com o ministro Fávaro. Não sei se a agenda dele não deu tempo. Eu sei que 5 horas, despachando normalmente na Secretaria de Política Agrícola, eu fui notificado por e-mail, encaminhado do gabinete do ministro para a Secretaria Executiva, pedindo, com cópia para a Secretaria de Política Agrícola, pedindo a minha exoneração a pedido. Como eu não tinha pedido demissão, deputado Marcelo, eu acusei, está documentado, eu documentei via e-mail, está registrado, inclusive está na imprensa. Eu notifiquei, então, acusando o recebimento do pedido de demissão e pedindo uma ratificação que esse pedido não se dava a pedido, que a minha demissão não se dava a pedido.
e que se fizesse correção, então, daquele pedido de demissão. Está registrado, mandei cópia para o gabinete do ministro, mandei cópia para a Secretaria Executiva, mandei cópia para a Conjur, mandei cópia para a Casa Civil e mandei cópia também para a Presidência da República. Então é bem tranquilo, é isso que aconteceu e ponto. Não estou aqui criticando o ministro Fávaro, uma posição dele, mas eu tenho que ser justo e correto. Eu não pedi demissão e ponto. E o logotipo na embalagem? Última pergunta, acho que ficou. Com relação ao logotipo, também faço questão de falar aqui, até porque é a minha posição. Não participei dessa discussão, Marcel. Não participei, não sei de onde que veio, como que foi isso, o que foi discutido na Casa Civil e o que foi discutido no âmbito técnico foi tudo que eu ressaltei. Com relação ao emblema, a forma de embalagem, eu não participei dessa discussão. Aqui, ó. Filma aqui. Ministro Fávaro, trabalhe muito para não ter as assinaturas previstas. Porque o senhor vai cair. O senhor vai cair. Não há dúvida, escutando o senhor Neri Geller, não de suspeitas graves. Já não aconteceu na última CPI do MST, que falaram que não tinha dado resultado, mas aprovamos um projeto muito importante que enfraquece esse movimento criminoso? Agora, a CPI do Arrozão, do PT, vai mostrar envolvimentos politiqueiros no momento tão triste do nosso Estado. E eu começo, senhor Neri Geller, respeitando a sua presença, mas nós enxergarmos um Estado, e me preocupa o senhor sendo gaúcho, um Estado que o senhor sabe o que nós estamos passando. O senhor sabe. E a gente vê comentários de parlamentares de esquerda, dizendo, esqueçam o dinheiro a fundo perdido, esqueçam juros fixos, isso é oportunismo. Oportunismo! Oportunismo na maior catástrofe climática do Brasil. E eu lembro que este governo já deu dinheiro a fundo perdido a outros países. Eu lembro que esse ex-presidiário já emprestou recursos a juros fixos para outros países. Eu lembro que o Brasil já perdoou dívidas bilionárias de outros países que tiveram crises humanitárias. E a gente vê empresas, Queijo Minas, sorveteria, locação de veículos e máquinas, fabricação de sucos. Tá de sacanagem. E aí o senhor confirma, inclusive escutando a Farsul, que nós tínhamos arroz, deputado, nós temos arroz. A própria Conab, no dia 13 de junho, disse que não havia risco de desabastecimento. No Globo Rural, dia 13 de junho, o Conab confirma números que não há risco de desabastecimento, que não havia risco de desabastecimento, com 10,4 milhões de toneladas colhidos. Ou seja, não havia a necessidade alguma da compra de arroz. Isso tudo partiu de um subterfúgio, de uma justificativa, por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, de que seria necessário comprar arroz por causa de desabastecimento. Em março, o senhor mesmo falou, e outros parlamentares todos comentaram aqui, que em março o presidente da República e vários outros já tinham dito que queriam fazer uma compra de arroz, uma importação de arroz. Como pode o senhor Silvio Porto, diretor técnico da Conab, imagino que seja, assinar uma nota técnica dizendo a necessidade da compra de arroz por causa de desabastecimento, se a própria Conab emitiu um documento reconhecendo que não havia desabastecimento de arroz? Aí quando a gente vai ver quem é o Dr. Silvio Porto, o Dr. Silvio Porto é muito ligado ao PT da Bahia, uma ligação próxima do ministro Rui Costa, e o mesmo Silvio Porto é o que assinou a nota técnica da compra de milho lá em dezembro, do pregão 135 de 2023, do edital 135 de 2023, em que 12 milhões de toneladas de milho comprados nesse leilão
pela ASR Locação de Veículos foram comprados pelo governo da Bahia. Pelo governo da Bahia. Acho que a gente está achando o fio da meada. Acho que a gente está achando o fio da meada. Eu queria pedir aos parlamentares que evitassem manifestações paralelas. Nessa linha de que não havia necessidade de compra de arroz, que havia parecer da própria Conab dizendo que não precisava comprar arroz, em que o diretor técnico da Conab faz uma nota técnica dizendo que precisa comprar arroz, quando ele mesmo assina uma nota técnica dizendo que não há necessidade, em que a compra de trigo lá em dezembro foi a mesma empresa locadora de veículos, que supostamente não tem condições de comprar cereais, porque nunca tinha se envolvido nisso, vai lá e compra 5 lotes de milho. Não falei trigo, né? Milho. 1 milhão de toneladas, 2 milhões de toneladas, 7,2 milhões, mais 1 milhão, mais 1 milhão e 50. Totalizando 12 milhões e 700 mil toneladas adquiridas pelo governo do estado da Bahia, dessa compra da Conab. Isso tudo leva a crer que há algo de errado aí. E tudo isso que está acontecendo precisava ser justificado de alguma maneira. Porque você não consegue justificar a necessidade da importação dessa quantidade absurda de arroz quando nós todos temos os dados muito claros, e está aqui na minha mão o mapa do Rio Grande do Sul, onde 84,2% até o dia 8 de maio, estou um mês atrasado nesse mapa, tá? 84,2% de todo o arroz já estava colhido, não havia desabastecimento, não havia necessidade e havia sim uma justificativa política para fazer política num ato político de colocar a logomarca do governo num alimento subsidiado no ano eleitoral, que obviamente a gente sabe qual é o objetivo final disso, além dos objetivos escusos de uma compra da Conab, quando o próprio técnico assina o edital sem ter a responsabilidade de não assinar o edital seguinte, que diz que não havia necessidade daquela assinatura dele mesmo. Ou seja, uma confusão sem tamanho. Ou alguém está levando, ou alguém tem vantagem muito grande nesse leilão, ou está tudo muito errado. Não há justificativa para que se faça um leilão quando o próprio governo, a própria nota técnica da Conab entende que não há essa necessidade. É uma irresponsabilidade sem tamanho. Eu pedi para a minha equipe levantar os números do que é que está vindo, de qual país que está vindo, de onde que está vindo, que a gente sabe. Que a gente está falando de arroz que usa defensivo, que a gente já não usa há décadas. A gente está falando de arroz de baixíssima e péssima qualidade. A gente está falando de arroz que brasileiro não consome. Não é o arroz parbolizado, agulhinha que a gente está acostumado a colocar na nossa mesa. É o arroz basmati, arroz bomba, arroz empapado, arroz grosso, que a gente não está acostumado a consumir no Brasil. Não há essa necessidade. O senhor Silvio Porto, ligado ao PT da Bahia, 12 bilhões de compra de milho lá pelo governo da Bahia, do leilão feito pela Conab, assinado por ele em dezembro. Esse mesmo senhor assina uma nota técnica da necessidade de um leilão de arroz, quando a própria Conab não reconhece, e o exonerado do governo é o Neri Geller, que nem da Conab não é. Que nem da Conab não é. Eu gostaria muito, presidente, de ter a oportunidade, e aí é por isso que eu apoio a CPI que o Zucco propôs, por isso que eu estou pedindo as assinaturas, porque eu quero ter a oportunidade que o ministro Paulo Teixeira e principalmente o senhor Edgar Preto, que é gaúcho, mas de bobo não tem nada, nessa compra de arroz e nessa compra de milho, possa vir explicar aqui por que os funcionários da Conab são levemente afastados com remuneração e o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura cai numa situação como essa. Coronel Fernando, o Silvio Porto é gaúcho, viu? Por favor. O Silvio Porto é gaúcho, viu? O Silvio Porto é gaúcho. Eu achei que era baiano. Coronel Fernando. Eu achei que era baiano. Porque Coronel Fernando. Que ele é baiano. Achei que o Silvio Porto era lá da Bahia, porra. Que é isso? Porra. Não, né? Você não pode ficar acusando, levantando aqui. Ele está acusando, não, deputado. Está acusando, não, favor, está perguntando. Já que tem debate paralelo, o deputado da Bahia, porque deputado comunista ali interrompendo. Não, aderiu. Olha o deputado comunista ali interrompendo. Um leilão da Caveiro, me ajuda aí. Conab, rapaz. E você é um líder do agronegócio. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Isso. Olha o comunista ali interrompendo. Posta o microfone dele. É o deputado do MST. O governo não falou ainda. O deputado do MST está interrompendo. O comunista. O governo não falou ainda. deputado que diz que é líder de uma Caveiro, me ajuda aí, Caveiro. Falou da Bahia. Poxa. Falou da Bahia, ele se dói. Acredite, se essa CPI do arrozão for adiante,
poderemos presenciar a queda de vários ministros e até mesmo do próprio presidente da República. É uma bomba prestes a explodir.